Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma reportagem sobre o ato de protesto realizado pelo Sindicato dos Bancários de Alagoas, que fechou a agência central do Banco do Brasil da Rua do Livramento. Confira conosco. Os bancários de Alagoas realizaram um ato contra as medidas recessivas do governo federal, fechando a agência do Banco do Brasil da Rua do Livramento. A política neoliberal imposta por Michel Temer fechará 402 agências no Brasil, sendo 6 em Alagoas. Aproximadamente, mais de 100 bancários serão afetados pelas mudanças e o reordenamento. Acontece hoje uma manifestação aqui em frente à agência do Banco do Brasil do Livramento dos bancários contra o fechamento de agências aqui no estado de Alagoas. Aqui serão fechadas 6 agências que podem atingir mais de 100 trabalhadores. Nós vamos conversar aqui com Hilda Alves, ela que é presidente da CUT e também está presente aqui nesse ato. Hilda, a CUT se solidariza com os bancários nesse momento? Sim, porque justamente esse é um momento muito difícil que os trabalhadores estão passando. A gente sabe que o fechamento de agências, isso significa desemprego, mas aumentando cada vez mais o número de desemprego, e também a questão praticamente da privatização. Então, assim, os companheiros, a CUT é sim solidária nessa luta, estamos aqui para dizer que somos contra essas medidas que estão sendo adotadas, privatização dos setores públicos, demissão de funcionário e, assim, sem contar que os companheiros também da perseguição nos seus locais de trabalho, sem condições dignas de trabalhar, né, exaustão. Então, a gente está aqui para defender que a CUT é contrária a essas medidas que estão sendo adotadas. O Banco do Brasil divulga o fechamento de 402 agências. Aqui em Alagoas a gente vamos ter o quê? Já 6 agências fechadas. Mais de 100 pessoas que já vai estar sem o seu posto de trabalho. Então isso é preocupante. Onde é que a gente vai parar? Onde é que o país vai parar? E a classe trabalhadora, que proteção vai ter? Então esse ato aqui, a gente vai estar aqui dando força aos companheiros e vamos na luta, porque só com muita resistência, muita luta que a gente vai poder barrar o desmonte do país, como está acontecendo hoje. O fechamento da agência central pelo Sindicato dos Bancários repercutiu a indignação dos funcionários, cuja preocupação não é só com os efeitos internos, mas também com os prejuízos que serão gerados à população. O manifesto dos funcionários do Banco do Brasil contou com o apoio de diversas entidades sindicais, como a CUT Alagoas e o Sindicato dos Vigilantes, cuja categoria também será afetada pelo fechamento de agências. Mônica, qual o tipo de prejuízo que vai haver com o fechamento das agências em Alagoas para os vigilantes? Olha, a gente vai ter na faixa de 40 vigilantes demitidos, porque a empresa não tem onde colocar esse pessoal. E isso é muito preocupante, né? A gente aqui em Alagoas está preocupado com essa situação, com esse desmonte do Banco do Brasil, e a gente vai ter 40 vigilantes demitidos. E o Sindicato dos Vigilantes, com uma parceria com o Sindicato dos Bancários, a gente está fazendo essa manifestação não só em prol de manter os trabalhos e manter o Banco do Brasil, que é um patrimônio do público, mas para mostrar à sociedade que isso é o começo de tudo que o governo federal vai fazer com o povo brasileiro. O que levou os bancários a fazerem esse protesto hoje aqui em frente à agência do Livramento? A gente está indignado com as maldades que o Banco do Brasil vem fazendo, tanto com o funcionalismo como com a sociedade em geral. Essa maldade começou no último domingo, quando o banco publicou uma reestruturação que a gente chama de desestruturação, onde funcionários irão reduzir salários, agências vão fechar, prejudicando até a sociedade. E aqui no estado de Alagoas nós temos 3 agências na capital e 3 no interior que vão deixar de existir. E aí a população fica prejudicada porque o que já é precário, o que já é deficitário, um atendimento pouco qualificado, vai piorar. Que é um banco que devia ser um banco social, mas no entanto o banco vem esquecendo sua parte social, entrando nesse mercado competitivo
e, ao mesmo tempo, sacrificando seus funcionários para obter cada vez mais lucros. No final, eles só visam o lucro que vai para os banqueiros e para os acionistas. Nós queremos dizer que o Sindicato dos Bancários está indignado com essa atitude do banco. Para a gente é uma afronta, tanto a categoria bancária como o movimento sindical, e dizer que nós estamos na luta porque nós não queremos o melhor para a sociedade, o melhor atendimento para a sociedade, mais empregos, mais concurso público e, no entanto, nós estamos vendo um caminho inverso com esse governo que está aí, que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora, que não tem nenhum compromisso com o social. No mínimo que nós podemos fazer é vir às ruas, porque nós temos experiência de que a população se mobilizando, os trabalhadores se mobilizando, o governo tem que recuar. Confira agora uma matéria sobre a paralisação de 24 horas realizada pelos policiais civis do estado de Alagoas. Os policiais civis de Alagoas realizaram mais uma paralisação de 24 horas, suspendendo as atividades da Central de Flagrantes após receberem a proposta salarial do governo de R$ 3.700, parcelado em 2 anos. O Sindicato dos Policiais Civis pretende continuar realizando paralisações de advertência, até que o governo apresente uma proposta que valorize a categoria, pagando um piso compatível com a qualificação e função exercida pelos policiais civis no estado. Ricardo, ontem teve uma reunião com o governo do estado e com procuradores. Houve algum avanço a partir dessa reunião na negociação? Na verdade, ontem a negociação que o Sindipol teve foi com relação a uma denúncia que o Sindipol fez na Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público Federal, onde denunciamos que os policiais civis estavam sem coletes balísticos para ir combater o crime, a criminalidade. E foi feito ontem uma audiência onde estava representante do governo, Procuradoria do Estado, o Sindipol, e o procurador chegou à conclusão lá que, dando um prazo de 20 dias, para que o Estado comprove que realmente fez a compra dos coletes balísticos através de notas fiscais, que o Estado quis até ludibriar o procurador do trabalho, informando que existia hoje na Polícia Civil mais de 1.500 coletes, onde é mentira. Hoje só existe 500 coletes balísticos na Polícia Civil e mesmo assim só M, onde o policial civil que usar o colete balístico P ou G ou GG, ele não pode ir para a rua porque não existe colete na Polícia Civil, só existe o M. Então os policiais civis não podem ir para a rua, que use P, o G ou GG não pode ir para a rua. Então foi bom a audiência porque demonstramos à Procuradoria do Trabalho que o Estado, mais uma vez, falta com a verdade, mente para a sociedade alagoana e quer ludibriar os policiais civis. Então a gente passou a verdadeira realidade da segurança pública para o Procurador do Trabalho. Em relação à proposta salarial, houve alguma resposta do governo? Qual o posicionamento do sindicato? Na verdade, o que é que o governo faz e passa para a mídia e para a sociedade alagoana? Diz que está aberto a diálogo, diz que está oferecendo propostas, só que, na verdade, a sociedade alagoana tem que entender o seguinte: os policiais civis estão há mais de um ano querendo uma valorização de nível superior. E o governo, até agora, ele oferece uma reposição inflacionária para 2018. Então, é totalmente inviável isso, onde os policiais civis não estão tendo uma valorização de nível superior, onde o governo ele não cumpre com a palavra dele, O governo mente, onde o governo já sentou na frente do presidente do Tribunal de Justiça, com procuradores, fez uma conciliação, assinaram uma ata, onde em agosto agora de 2016 o governo se comprometeu em resolver o pleito salarial na valorização de nível superior e não cumpriu. Estamos em dezembro e o governo disse que está aberto ao diálogo, ofereceu uma reposição inflacionária para 2018 e o Sindipol, os policiais civis, não vai aceitar porque não contempla a valorização de nível superior. Então, assim, não avançou. Para o Sindipol não avançou porque a gente não acredita na palavra do governo. O sindicato pretende continuar essas mobilizações e essas paralisações? Sim, enquanto nós não tivermos uma proposta que atenda ao pleito dos policiais civis
de valorização do nível superior, que é essa a nossa reivindicação, nós estaremos mobilizados. E estamos prontos para a guerra com o governo do Estado. Nós vamos nos mobilizar até o fim do mandato do governador. E aí vamos ver como vai se prolongar essa nossa batalha com o governo do Estado. E a nossa equipe esteve presente no ato de protesto realizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra de Alagoas contra a impunidade e a violência. Confira. Militantes e manifestantes ligados à luta pela terra em Alagoas realizaram um ato contra a impunidade em relação aos crimes cometidos contra trabalhadores rurais no estado de Alagoas. Os trabalhadores protestavam contra a morosidade da justiça, que aumentam os conflitos e a violência no campo. Está cobrando aqui da justiça é que, de fato, ela venha cumprir com a sua função e que venha penalizar os culpados pelo assassinato de Jaelson, pelo assassinato de Chico do Sindicato, pelo assassinato de José Lenilson e os demais. Nós estamos aqui em frente ao Tribunal de Justiça, onde acontece um ato organizado pelos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra de Alagoas contra a violência que é praticada no meio rural. Diversos movimentos, o MST e a Vila do Trabalho estão aqui protestando, inclusive contra a morte de um trabalhador, Jaelson, que já completa 10 anos. Marrom, nós vivemos num estado extremamente violento. Alagoas é conhecido pela sua violência. Essa violência atinge também os trabalhadores rurais? Sim, infelizmente hoje, nós trabalhadores rurais sem terra do Brasil e também de Alagoas especialmente, tem sido vítima da violência, perseguições, de ameaça e hoje completa 11 anos, são 11 anos da morte de uma liderança do MST, que eu também convivi com ele, Jaelson Melquides, que até agora o Estado e a Justiça não conseguiram dar uma resposta. Então, por isso, tentar em Maceió, mais uma vez, para cobrar do governo federal, do governo estadual, compromisso com a reforma agrária que está parada em Alagoas e no Brasil e também combater a violência. Não podemos mais admitir nem aceitar tanta violência e perseguição contra nós, trabalhadores e também nossa liderança. Então, por isso que estamos aqui no Tribunal de Justiça, daqui a pouco, vamos até o Palácio do Governo com audiência da Guarda Civil para dizer que chega toda a violência contra nós, trabalhadores sem terra, em Alagoas. Marrom, que tipo de medida você espera que o governo tome para resolver essa situação? Primeiro ato, acho que o parte do governo da justiça é punir. O Estado tem condução, tem poder, tem aparelho para investigar e prender. Quando quer, faz isso. Um exemplo foi algumas pessoas que foram nesse Estado porque tem filho ou é parente de autoridade. Quando há ato contra a expulsão de violência, o Estado age rápido e dá conta e manda prender a quem de fato executou o crime. Contra nós, trabalhadores em geral, tanto trabalhadores do campo como da cidade, a demora é muita. O caso do Jaelson é 11 anos, tem outros casos com 4, 5 anos e até agora o Estado não consegue esclarecer. Então, nós estamos aqui pedindo que o poder Estado e a Justiça tomem providência imediata para que não venha acontecer aqui o que acontece em outros estados, como também do Pará. Alagoas é um barril de pova, a luta pela terra e pela reforma agrária em Alagoas, todo dia ela cresce. São 8 movimentos agrários permanentemente em mobilização e não podemos admitir que venha fazer em Alagoas a reforma agrária um palco de violência nem com sangue. Queremos continuar lutando pela terra, mas que o Estado também faça o papel que é fazer a reforma agrária e punir quem ameaça e quem mata trabalhador nesse estado. A manifestação marca o Dia Estadual de Luta contra a Violência e a Impunidade, data lembrada desde a morte de Jaelson Melquides, dirigente do MST assassinado em 2005, cujo crime continua impune após 11 anos. Uma audiência com o governo do estado está marcada para que os trabalhadores possam pautar ações de combate à violência no meio rural em Alagoas. Zé, hoje vocês estão fazendo uma manifestação pedindo justiça e contra a impunidade. A violência atinge também o campo em Alagoas? Olha, na verdade, a principal causa da violência no campo é o poder do latifúndio, é a morosidade da justiça e a impunidade da justiça que faz com que aumente a violência no campo. Trabalhadores que são assassinados, esses assassinatos em função da luta pela reforma agrária, eles querem parar a reforma agrária através da violência e isso o Tribunal de Justiça, na maioria das vezes, ou por que não dizer 80%,
90% das vezes, é conivente com essa paralisação dos processos que se encontram aqui, estimulando ainda mais a violência no campo. Então, já há uma vontade política do governo federal na paralisia da reforma agrária e não fazer andar a reforma agrária. Além disso, a violência no campo, ela é outra motivadora com impunidade para tentar barrar a reforma agrária. Zé, vocês vão ter uma audiência hoje no Palácio do Governo. Que tipo de proposta vocês estão levando para dialogar? Em primeira mão, vamos cobrar que o Estado use da sua inteligência que tem para prender os assassinos da morte de Jaelso, para prender os assassinos da morte de Chico do Sindicato, de José Lenilson, de seu Acelino lá no Sertão, de seu Ezequias lá em Atalaia. Nós vamos pedir, nós vamos cobrar do governo do Estado que use da inteligência que tem para que bote esses assassinos na cadeia. E aqui no tribunal vamos cobrar o julgamento não só do companheiro Jaelso, mas de Luciano Alves, que foi assassinado em 2005 lá na região de Giraldo do Poceano, na região de Arapiraca, e que foi transferido esse julgamento aqui para o tribunal e até hoje não tem uma data para o julgamento desse crime. E é isso que nós estamos fazendo aqui e permanecemos aqui na capital. Reforma agrária quando? Não vão acabar com a luta pela reforma agrária. Não vão acabar com a luta pelo socialismo. Acompanhe agora uma entrevista com Nilson Roberto, ele que é do Sindicato dos Bancários de Alagoas e traz mais informações sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil no país e no estado. No primeiro momento, o banco vem com um discurso de redução de despesas estruturais, né, que ele quer diminuir suas despesas de estrutura, mas no segundo momento ele deixa bem claro que ele foca a redução dessas despesas em cima do seu funcionalismo, né? Que é 18 mil fora do banco, que 18 mil saiam desse programa extraordinário, né, que ele implantou, mas ao mesmo tempo 30 mil colegas serão mexidos na sua remuneração variável, que são as comissões. Ou eles serão destituídos das suas comissões ou terão suas comissões diminuídas, né? É um grande impacto nesse momento. Passamos ontem 6 horas negociando com o banco não foi transparente em nenhum momento com a gente, falou que a decisão já foi tomada, não vai modificar, e nossa preocupação é defender principalmente os colegas que ficarão, que hoje já adoecem pela quantidade insuficiente de atender a demanda de serviço de clientes. Então, essa diminuição irá gerar mais doenças ainda a esses colegas. E mal remunerados. Sua remuneração será pior amanhã do que era hoje. Esse tipo de medida pode beneficiar ou acelerar a privatização dos bancos estatais? Avaliação particular minha que sim. E eu temo que em 2018 estará aberto a negociação de privatizar o Banco do Brasil, né? 2017 está muito perto, mas ele está sendo preparado. Essa foi a intenção lá na década de 90, que não conseguiu efeito pela resistência da sociedade dos bancários, e agora voltam com carga toda nesse sentido. Essa é a minha avaliação particular. Além dos bancários, que são funcionários diretos, né, das agências e da própria estatal, do Banco do Brasil, outras categorias podem ser atingidas com esse fechamento de agências? Diretamente, os vigilantes, o pessoal da limpeza, né, que são terceirizados, fatalmente esses segmentos perderão diretamente os empregos, né, serão demitidos, porque 402 agências em todo o país é muito forte e é uma quantidade significativa de pessoas que vão perder emprego que não são bancários. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui.
Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceo. No Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.